Tudo bem? Muito bom estar com vocês. Antes de a gente mergulhar no texto, eu queria dizer assim que, como visitantes, eu e minha esposa, Lauren, ah, é muito bom fazer parte da expressão local da Igreja de Cristo, que é uma expressão local do corpo de Cristo universal. E certa vez eu ouvi de um pregador que no dia do Senhor, no domingo, quando nós nos levantamos como expressão local para adorar, nesse período todo, especialmente de final de semana, que é bem comum ao povo cristão adorar e louvar e dizimar, enfim, buscar ao Senhor, seria muito lindo se nós pudéssemos enxergar ao redor da terra, em diversos continentes, as expressões locais do corpo de Cristo adorando, cantando e sendo contracultural. Enquanto nós amadurecemos a imagem de Cristo, nós não precisamos nos esforçar com grandes coisas para sermos contraculturais, porque enquanto amadurecemos em Cristo, naturalmente nos tornamos na sociedade contraculturais no bom sentido de expressar a glória de Deus ali. Então, mas uma das características, além dessa adoração que o corpo universal expressa nas comunidades locais, uma das características mais importantes do discípulo de Cristo Jesus é orar constantemente. Quando nós percebemos na nossa jornada, desde encontrarmos com o Senhor, desde sermos resgatados pelo Senhor, até o ponto que você está, seja 1 ano, alguns meses, 10 anos, 30 anos de caminhada, quando percebemos que estamos amadurecendo em oração, temos aprendido a orar, essa é uma marca das mais preciosas do amadurecimento cristão. Conforme nós vamos amadurecendo, nós vamos aprendendo a orar e o Senhor vai nos conduzindo na intimidade dEle. Então eu queria te convidar para a gente olhar algumas outras facetas da oração no Salmo 25. Então gostaria de pedir para você abrir as Sagradas Escrituras no Salmo 25. Pois nele nós podemos visualizar uma oração de Davi, uma oração do rei Davi, de muita apreensão, de muita angústia, mas também no meio desse cenário turbulento na vida do rei Davi, também havia, nós vamos perceber aqui, também havia muita consciência de quem ele próprio era, de quem Deus era e de como ele deveria expressar a sua oração diante de Deus. Então, em resumo, o meu desejo nestes poucos minutos que nós temos é que nós relembremos que a maturidade cristã, ela também é expressa pela nossa vida de oração, pela nossa maturidade em oração, e a gente pode olhar para o Salmo 25 e encontrar não a totalidade do que significa orar e de como devemos orar, mas nós vamos encontrar num momento, num cenário de angústia, algumas características importantes de como podemos então modelar e imitar a oração do rei Davi nas nossas vidas como corpo, como discípulo do Senhor Jesus Cristo. A situação que marcou o Salmo 25, ela é bem confusa. Os estudiosos eles não sabem dizer em que momento da vida de Davi esta oração que foi musicada com instrumentos posteriormente para o louvor congregacional, como nós tivemos, os estudiosos, na verdade, eles não sabem dizer quando se deu este momento, em que momento da vida de Davi, porque Davi teve muitos momentos turbulentos na vida. Né? Nós não podemos olhar para a vida de Davi como apenas um momento específico. Ele foi homem como nós e enfrentou como nós uma série de momentos turbulentos. Então a gente não consegue chegar realmente. É muito provável
que o salmo ocorra em um momento de tragédia nacional. Algo mais abrangente estava acontecendo, até porque, vocês vão ver junto comigo logo mais, que no último verso ele levanta diante de Deus a nação de Israel. Então é muito provável que foi um período que não disse respeito apenas à vida de Davi, a questões de pecado dele, tragédias familiares, questões mais algo que estava afetando toda a comunidade. Ok? Então, apesar de ser o que a gente chama o lamento de um indivíduo, a gente pode chamar esse Salmo 25 de o lamento de um indivíduo, mas ele visa, como eu disse antes, um louvor comunitário também. Ele foi, na história do povo de Deus, ele foi transformado e modelado para servir à adoração comunitária. Então, tem um desafio aos músicos, aos poetas da igreja, que vocês transformem o Salmo 25 em diversos tipos de canções para crianças, com a linguagem apropriada para o povo de Deus. Imagina que lindo voltar daqui a um tempo e saber que foi desenvolvido a partir do texto, cantar o texto bíblico com facetas diferentes. Esse também é uma curiosidade, ele é um salmo acróstico ou alfabético. Então aqueles que gostam, que já foram atrás de estudar um pouco de grego, de hebraico, eu quero me aprofundar um pouco mais, justamente para toda esta questão de memorização, justamente por causa do canto congregacional, que às vezes se dava até em trânsito. O canto se dava em trânsito, em peregrinação. Então, quando você estrutura uma canção que começa a primeira sentença, por exemplo, com a letra A, a segunda com a letra B, a terceira com a letra C, pensando no alfabeto português, né, da língua brasileira, a gente poderia entender no pano de fundo que este salmo foi escrito poeticamente e propositalmente de maneira alfabética para que todo o povo pudesse memorizar. Você já percebeu como o culto litúrgico da Missão 58, como o desenho litúrgico, ele tem começo, meio e fim, ele tem uma ideia, ele tem repetições, e a importância disso é nós estamos mimetizando, estamos imitando, de certa forma, o que já aconteceu em outras comunidades do passado, mas especialmente a comunidade de Israel. E por fim, antes da leitura propriamente, o pano de fundo histórico do texto. Ele mostra para nós uma aliança mosaica. Nós não vamos aqui nos aprofundar nela, obviamente, porque teríamos que gastar muito tempo, mas existe na cabeça de Davi, como rei, um rei que deveria conhecer as Escrituras, um rei que em seu reino tinha as Escrituras para leitura regular e estudo regular, e tinha a Torá, a lei de Deus, os 5 primeiros livros especialmente, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Existia na mentalidade de Davi o que nós podemos chamar de uma mentalidade mosaica. Uma mentalidade que foi informada pela lei mosaica. E a lei mosaica continha e contém inúmeros ensinamentos, mas ela contém algo muito importante que nós podemos entender, que é a aliança mosaica. E nessa aliança mosaica existia um relacionamento, de uma condição para o relacionamento para o povo de Deus permanecer na terra. E a condição para o povo prosperar naquele contexto, permanecer na terra e ser protegido por Deus, era a obediência aos princípios, à lei de Deus. Quando a gente vê em Juízes, por exemplo, existe aquele famoso ciclo de falhas de Juízes. O que acontece ali, para a gente entender bem essa questão da aliança mosaica? O povo andava com Deus, mas ele se desviava. Conforme ele se desviava, o Senhor permitia que povos estranhos a Israel invadissem a terra. Ou seja, eles perdiam a proteção, eles perdiam a terra, eles eram expulsos e dispersos da terra,
e a prosperidade, a lavoura deles, as mulheres deles, as crianças se tornavam de outros. Então, a gente fica, não quero alongar, mas nós ficamos assim muito preocupados e a gente não sabe lidar com as palavras prosperidade do Antigo Testamento, possuir a terra, possuir coisas, porque nós queremos aplicar diretamente essa prosperidade para nós hoje. Então a gente vê por aí uma série de teologias muito empobrecidas, emburrecidas, e teologias que acabam aprisionando o povo em coisas que nós só tínhamos visto antes no período medieval, de indulgências, de aquisição pelas próprias mãos, de prosperidade, de salvação e tudo mais. Então, por isso, a gente precisa entender que existia na cabeça de Davi, nesse texto que nós vamos ler, ele está escrevendo permeado por esse sentimento de: se o meu povo, se eu como rei, se o meu povo de Israel, se nós buscarmos ao Senhor, se nós confessarmos ao Senhor e obedecermos a Ele, o Senhor vai continuar mantendo a gente protegidos, nos mantendo nessa terra e nos dando prosperidade realmente, não apenas espiritual, mas também material nas nossas lavouras, no nosso trabalho e em tudo mais. É muito importante que a gente tenha isso em mente para que a gente compreenda o que podemos ou não aplicar para a nossa vida de oração ao final dessa reflexão. Então, a palavra do Senhor diz assim, Salmos 25, verso 1, nós vamos ler então na íntegra e refletir sobre ele. A ti, Senhor, elevo a minha alma, em ti confio, ó meu Deus, não deixes que eu seja humilhado, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Nenhum dos que esperam em ti será humilhado, mas os humilhados serão aqueles que sem motivo agem traiçoeiramente. Verso 4. Mostra-me, Senhor, os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus, o meu Salvador, a minha esperança está em ti o tempo todo. Verso 6, lembra-te, Senhor, da tua compaixão e dos atos do teu amor leal que existem desde a antiguidade. Não te lembres, Senhor, dos pecados e das transgressões da minha juventude, conforme a tua misericórdia. Lembra-te de mim, pois tu, Senhor, és bom. Verso 8, bom e justo é o Senhor, por isso instrui os pecadores no caminho, conduz os humildes na justiça e lhes ensina o seu caminho. Porque todos os caminhos do Senhor são amor leal, fidelidade para com os que cumprem os testemunhos da sua aliança. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa o meu pecado, que é tão grande. Quem são esses que temem ao Senhor? Ele os instruirá no caminho que devem seguir. Viverão em prosperidade e os descendentes herdarão a terra. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois só Ele tira os meus pés da armadilha. Volta-te para mim e tem misericórdia de mim, pois estou só, estou aflito, as angústias do meu coração aumentaram. Liberta-me da minha aflição, olha para a minha tribulação e para o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Vê como aumentaram os meus inimigos e com que fúria me odeiam. Guarda a minha vida e livra-me. Não me deixe ser humilhado, pois eu me refugio em ti. Que a integridade e a retidão me protejam, porque a minha esperança está em ti. Ó Deus, redime Israel de todas as suas aflições. Amém. Palavra do Senhor. Lauren e eu estamos morando em um outro país há um ano. Acabamos de chegar há 8, 9 dias no Brasil. Passamos em São Paulo para pegar o nosso carro, que ficou na casa do meu pai. E estamos rumo ao Rio Grande do Sul, parando, visitando amigos, né? Eu tenho bastante dificuldade de dirigir de noite, uso
óculos, sou meio desatento, então já furei uns pneus por aí, então eu estou preferindo fazer o trajeto devagar, né? Enfim, antes da gente viajar para lá, nós tínhamos ido para 1 ano, agora nós vamos ficar mais 1 ano e a gente ficou assim, onde é que a gente vai deixar o carro? Porque as nossas coisas, a gente pegou o apartamento que moramos, abrimos um cômodo, colocamos tudo para lá e quem vai morar aqui? Fulano, ciclano, ok. Por favor, abram as janelas porque o mofo engramado é terrível. Então, está resolvido. Mas e o carro? Bom, isso é um problema. Nós refletimos um pouco, pensamos, os voos mais baratos saem de São Paulo, meu pai mora em São Paulo, a gente confia no meu pai, que é bem cuidadoso, é um bom mordomo das coisas, o meu pai, né? Todo organizadinho, todo sistemático. Falei, olha aí, ó, uma boa pessoa para deixar o carro, tem espaço na casa dele, então está resolvido. Mas eu não conheço só o meu pai, eu também sei quem eu sou. Eu sei quais são as minhas cricas, as minhas chatices, né? E assim, homens que estão aqui especialmente, né? Não estou dizendo que as mulheres não gostam de carros, mas os homens aí que estão aí, sabe como a gente é ciumento às vezes com o nosso carro? Essa é a palavra, né? Você cuida, lava, organiza e compra não sei o que para o couro, para ficar legal e tal. Eu sei que depois vem a fase de filhos e tudo, então aí tu já relaxa um pouco, né? Mas tem aquela fase assim que tu fica, cara, não posso deixar em qualquer lugar. Além disso, eu também sou limitado financeiramente. Eu não tenho dinheiro sobrando assim para simplesmente vou deixar meu carro em qualquer lugar, 1 ano, aí vão usar e bota cachorro para dentro e anda não sei aonde, faz não sei o quê. Quando eu volto, eu não sei, eu não tenho potencial financeiro para simplesmente, vou trocar de carro, vou fazer todo o estofamento. Então, se eu me conheço, eu sei as minhas fragilidades. Foi um casamento perfeito, porque eu confio no meu pai, eu pedi algumas coisas para ele, baseado nesse relacionamento que eu tenho. Bom, eu confio plenamente em Deus, por isso eu peço coisas para Deus, baseado num relacionamento de saber quem Ele é e saber quem eu sou. E se você olhar para o texto bíblico, se você passar o olho, e quem estiver usando o aplicativo, YouVersion ou alguma coisa assim, se você quiser marcar e colorir, você fique à vontade para escolher uma cor para estes 3 primeiros versos, de 1 a 3. Porque estes 3 primeiros versos mostram Davi confiando em Deus. Ele começa a oração dele expressando confiança em Deus, da mesma forma que eu comecei o meu pedido ao meu pai, demonstrando confiança no meu pai. A palavra diz que ele eleva a alma dele a Deus. Em ti eu confio, e nenhum dos que esperam em ti sofrerá algo. Então, estes 3 primeiros versos, a gente vai entender o decorrer do texto, mas demonstram algo muito comum nos Salmos. Os Salmos, eles são estruturados sempre assim, com uma confiança em Deus, um pedido a Deus, uma motivação para Deus intervir. Qual que é a razão de Deus intervir? Novamente, depois algum clamor, algum pedido, e no fim, normalmente os salmos terminam, alguns dos salmos, com adoração a Deus, por confiar no pedido que o salmista fez para aquele Deus, para o Senhor. Pois bem, então os 3 primeiros versos mostram um coração de Davi confiando em Deus. Mas se você seguir o texto, dos versos 4 ao 7, e você quiser colocar uma outra cor neste bloco, este não é um bloco mais de confiança, mas é um bloco em que Davi começa a peticionar. Ele começa a fazer os seus pedidos a Deus. Então ele diz, Deus, me mostra os teus caminhos. Senhor, me mostra qual é a tua vereda, que eu quero aprender os teus caminhos. Versos 4 e 5.
Verso 6, ele apela para a memória de Deus. Um lado, ele pede para Deus, no verso 7, ele diz, no verso 6, lembra, Senhor, usa a tua memória e lembra da tua compaixão e dos atos de amor que tu já teve comigo e com Israel. E no verso 8 ele inverte, ele pede, ele apela para Deus perder a memória, para que Deus esqueça. Então, ele está trabalhando, os pedidos de Davi demonstram que Davi conhece com quem ele está falando. Quando ele ora a Deus, ele fala, Deus, tu é o instrutor, tu é quem vai me instruir nos teus caminhos, e Deus, tu tem uma memória muito boa. Eu sei quem é o Senhor. Então, lembra-te de mim e do povo com misericórdia, mas por favor, por favorzinho, esquece de nós no que diz respeito aos nossos pecados, lança para muito, muito, muito longe. Bom, então, aqui nós temos 2 blocos que tem tudo a ver com a minha história do nosso Honda Fit ali, do nosso carro, porque na nossa conversa demonstramos, eu e Lauren, que confiamos plenamente no meu pai, e então me dirigi a ele e fiz um pedido muito claro para ele. Pai, tenho plena convicção de que o melhor lugar para deixar vai ser aqui, por isso, por aquilo. Tu topa fazer isso? Claro, meu filho, pode deixar, eu dou um jeito, eu ando com o carro de vez em quando, faço ele rodar para que a bateria se mantenha, enfim. E a mesma coisa acontece no início do Salmo. De 1 a 3, confiança. De 4 a 7, o primeiro bloco de pedidos. Mas eu vou pedir para você pular um pouquinho dos versos 8 e avançar um pouquinho para mais pedidos do verso 16 ao verso 20. E depois nós vamos rechear o que a gente brinca às vezes no estudo bíblico, rechear este sanduíche, né, teológico, bíblico, porque começamos com confissão e petição, estamos pulando agora e indo para o outro lado do pão, o outro lado da bandinha ali, para continuar com pedidos, mais um pouquinho. O verso 16 até o 20 mostra para nós que Davi está solitário. Ele fala da solidão dele. Volta-te para mim, tem misericórdia, porque eu estou só. Eu estou me sentindo sozinho. Nós não temos aqui nenhum elemento de local, de palácio, de caverna, de planície. Nós não temos, geograficamente, a gente só sabe que, independente de onde ele está se sentindo sozinho, solitário. Ele também fala que ele está angustiado e aflito, emocionalmente abalado. E ele também fala que, no verso 18, a tribulação e o sofrimento dele têm atordoado ele. Então ele pede para que Deus perdoe os seus pecados, ele associa o que está acontecendo com analisando a sua própria vida, as suas fragilidades, e ele fala sobre tudo isso. Eu estou só, eu estou aflito, eu estou angustiado, os meus inimigos estão aumentando. Vê como aumentaram, verso 19, os inimigos, e eles estão furiosos. Eles me cercaram e estão furiosos. Então, ele peticiona mais um pouco nesse bloco do salmo final. E dos versos 21 ao verso 22, nós então terminamos de colocar a parte de cima, mas como começamos por cima, nós colocamos, né? Não está fazendo muito sentido no sanduíche, mas a gente bota por baixo, então, ali, por causa do desenho do salmo, o restinho do pão, a gente coloca com ele confiando em Deus de novo. Então, confiança, petição, a gente deu um salto, petição, confiança. Que a integridade, verso 21, e a retidão me protejam, porque a minha esperança, o pastor falou aqui antes, onde está a nossa esperança? Porque a minha esperança, ela está em ti. Ó Deus, redime Israel de todas as suas aflições. O que é importante
que a gente olhou para a aliança mosaica antes. Porque tudo que foi orado e algumas coisas que vão surgir no recheio do texto, quando a gente amarrar essa reflexão, essa oração de Davi está permeada, como eu tenho repetido desde o início, por saber quem Deus é, como Ele se relaciona conosco, saber quem eu sou, as minhas fragilidades, e então peticionar diante de Deus e confiar e aguardar diante dele, da mesma forma que eu fiz com o meu pai. Eu sabia exatamente a minha fragilidade, as forças que ele tem, zeloso. Então eu peticionei a ele com base nesse relacionamento. Vocês lembram que no início eu mencionei que uma das características mais marcantes do amadurecimento na fé cristã é saber orar, e que nós íamos ver alguns elementos de oração. E aqui o elemento que vai gritar para nós não é o elemento de confiar e peticionar. O elemento que vai gritar para nós está no recheio. E este elemento vai nos levar a confiar e a pedir. Mas ele não é o elemento central. Antes da gente olhar para o elemento central, eu tenho perguntas. Quais são os primeiros motivos, quais são os primeiros movimentos que você faz na sua jornada cristã quando as tribulações surgem? Quais são os primeiros movimentos que você faz? São movimentos de desespero, são movimentos de aflição, mas quem você procura? Quais são os caminhos? Você busca a confiança na sua estrutura financeira, familiar, talvez, estrutural, material? Você faz movimentos na direção de pessoas, de discipuladores, de mentores, de parceiros de jornada cristã? Quais são os movimentos que você faz? Há muita legitimidade em buscarmos pessoas maduras para nos ajudar. Mas a minha pergunta ela é mais no sentido de quais são os seus primeiros movimentos. Será que você ainda faz parte do time que quando você percebe, você esperneou para todo lado, você se movimentou de toda forma, mas você não buscou ao Senhor com a inteireza do seu coração quebrado por causa das aflições, seja do mercado de trabalho, seja do ambiente universitário, seja questões familiares que às vezes nos ficam nos espetando e a gente não consegue resolver aquilo. Então, quais são os primeiros movimentos que você tem feito? Eu sugiro que você compre, se você tiver condições em algum momento, o livro do Timothy Keller, Falsos Deuses ou Deuses Falsos, eu sempre esqueço a ordem. Que você compre esse livro e perceba como existem dinâmicas do nosso coração e da nossa alma que não nos levam, em primeiro lugar, para Deus. Então, o Keller, uma pena que ele partiu tão cedo, mas está bem melhor que nós, mas ele traz uma riqueza muito grande para a gente lidar com estes movimentos do nosso coração. Acho que uma segunda pergunta que eu posso fazer antes de fecharmos com o recheio é: os seus pedidos de oração, eles demonstram sede pelos caminhos de Deus, como Davi falou, me guia, me mostra a tua verdade. Ele demonstra que você conhece a memória de Deus, de que Ele pode te esquecer dos teus pecados, e Ele pode lembrar de ti a cada momento. Ou você o busca como um Deus solucionador de questões, de problemas, Como tem sido a dinâmica na sua jornada de fé, de oração? É o gênio da lâmpada, como a gente gosta de brincar, ou é um Deus que conhecemos e sabemos da sua memória e dos seus caminhos e por isso buscamos eles? Eu tenho uma outra sugestão de livro aqui, que é do A.W. Tozer. É um livro antigo que, se eu não me engano, se você pesquisar, você vai encontrar. Ele tem um outro nome hoje, mas o título original é Mais Perto de Deus. Por que eu sugiro esse livro para estas questões de conhecer a Deus? Porque o A.W. Tozer,
ele trabalha com uma série de atributos de Deus. São pequenas reflexões e tu consegue te aprofundar com o texto dele e o texto bíblico em quem é o nosso Deus. Bom, são esses então os elementos da vida, centrais da vida de oração de Davi, e a gente precisa do recheio para entender por que ele confia tanto em Deus e busca Deus com tanta confiança. E o recheio, gente, ele vai mostrar para nós duas coisas que a gente já mencionou bem importantes. Começa, obviamente, no verso 8. E o recheio ele vai mostrar para nós a teologia de Davi e vai mostrar para nós a antropologia de Davi. Para facilitar as coisas, ele vai mostrar que Davi sabia quem Deus é, a sua teologia, e vai mostrar que Davi sabia muito bem quem ele era, quem é o ser humano, quem é o homem, a sua antropologia. Esse é praticamente o recheio, a primeira camada de recheio, que encerra com uma promessa muito bonita para o povo de Israel, que nós podemos levar para aplicar hoje depois do culto, amanhã, durante a nossa semana. Então veja só a teologia e a antropologia de Davi. Bom e justo é o Senhor, por isso instrui os pecadores no caminho, conduz os humildes, todos os caminhos são amor leal, fidelidade, e ele vem descrevendo, por amor do teu nome, Senhor, perdoa. Ele descreve quem o Senhor é e quem ele é. Se você prestar atenção, você vai encontrar que Deus é bom, Deus é justo, Deus é amoroso, Deus é confiável, Deus é perdoador e ele é o pastor, o instrutor de Davi. A gente poderia esmiuçar cada uma destas características, mas a gente não vai ter tempo hoje para isso. Mas o que significa Deus ser bom? Significa que quando nossos amigos, nossa família vem, quando nós enfrentamos crises como o Rio Grande do Sul acabou de enfrentar, eu sei que Deus é bom. Eu sei que os seus desígnios são perfeitos. E eu sei que nós vivemos numa situação de queda, numa situação falimentar. E somos desesperados pela sua glória, a sua salvação. Então, no meio disso, o meu coração ele não vai se tornar cético. Porque eu sei que, apesar de tudo que me cerca, Deus ele é bom. A palavra diz que ele é bom, que ele é justo, que ele é amoroso, que ele é confiável. E mesmo na noite mais escura da minha alma, mais fria, mais escura, eu posso confiar porque a minha teologia, quem Deus é muito sólido, é muito sólida. E assim Davi o faz muitos anos atrás, por causa da Torá, da lei de Deus, dos primeiros livros que fizeram a base da fé de Davi. Mas se você também prestar atenção, você vai ver que ele fala que o homem é pecador, que o homem é humilde e pequeno, que o homem é frágil e que ele não é um mestre, um professor. Ele se coloca como um aprendiz que precisa do instrutor e do professor. Então a antropologia de Davi é uma antropologia madura. E a teologia de Davi é madura. Porque ele sabe quem Deus é. E ele sabe quem o homem e quem ele é. E esta é a primeira parte do recheio. É por isso que ele ora. Eu só pedi para o meu pai, porque eu confio no meu pai. Cuida do meu carro, porque eu confio plenamente no meu pai. Porque eu sei quem é o meu pai. E eu sei quem eu sou. Sempre que você for orar, inclua nas suas orações, no centro das suas orações, quem você é, quem Deus é. E então, por causa de quem o Senhor é, por causa da minha dependência, Senhor, eu deposito
todas as minhas necessidades e aflições em ti, e eu confio em ti, e eu termino orando pela nação de Israel, nós podemos terminar orando pela igreja, pela família, pelos colegas de trabalho, pela comunidade que nos cerca, que este Senhor é soberano sobre tudo e pode tocar também. Bom, então a minha pergunta simples é, quem Deus é na sua oração? Pense um pouco em como você ora, em como você tem aprendido a orar. Quem Ele é na sua oração, se alguém estiver escutando a sua oração. O que eu consigo de fora identificar no seu entendimento de quem Deus é? O que eu consigo identificar sobre quem você é na sua oração? Quando você ora, você se coloca como merecedor, como bam, como você tem que me atender, ou você se coloca como necessitado, humilde, pequeno, enfim. Quem Deus é na sua oração, quem é você, quem é o homem na sua oração. O último trecho, para nós encerrarmos a última parte do recheio e a gente fecha então, vai não do verso 8 ao 11, mas do 12 ao 15. E essa eu faço questão de ler na íntegra novamente. Porque, se você lembra da aliança mosaica, e que a oração de Davi é uma oração informada pelo que ele sabe da lei de Deus, de quem é Deus e tudo mais, você vai lembrar que existiam algumas promessas ligadas à aliança de Deus lá no Sinai, que era aquela promessa que eu mencionei de você vai permanecer na terra, você vai ser protegido por mim e você vai prosperar. Então veja só que Davi encerra do 12 ao 15 com uma pergunta que ele mesmo responde, trazendo a promessa, porque a cabeça dele está informada por tudo isso. Veja bem, quem são esses que temem ao Senhor? Ele o instruirá no caminho que devem seguir. Viverão em, olha o primeiro pezinho, prosperidade. E os seus descendentes herdarão a terra, eles vão permanecer na terra. O Senhor, verso 14, confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois só Ele tira os meus pés da armadilha. O que a gente tem aqui? O que nós temos aqui? Deus dizendo, eu vou pastorear vocês, eu vou instruir vocês, eu vou dar prosperidade para vocês, israelitas, e eu vou deixar vocês na terra, vocês vão permanecer, vocês vão seguir herdando a terra que eu levei vocês desde as primeiras promessas até Canaã. Ou seja, para aqueles que temiam ao Senhor e buscavam conhecer e obedecer a sua aliança, eles iam receber prosperidade, proteção e permanência na terra, paz, a shalom de Deus sobre aquele momento da vida deles. Agora olha que interessante. Davi menciona no verso 14, que é o nosso último verso. Para mim, este é o verso central que conecta o Salmo 25 com a minha vida e a tua de oração. Porque o verso 14 diz assim, o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a amadurecer, a conhecer a sua aliança, a desfrutar da presença santa de Deus. Então, Davi menciona aqui no Salmo 25 que quem teme a Deus, ele vai se revelar mais ainda, e a pessoa vai amadurecer mais ainda em conhecer quem Deus é e quem Ele mesmo é.
vai conhecer a aliança. Não é todo mundo que conhece e se aprofunda nos segredos, nos mistérios que estão guardados em Cristo, como o Novo Testamento fala. Todos os tesouros da sabedoria, do conhecimento estão em Cristo. E quem teme ao Senhor acessa esses tesouros na sua jornada. Então Davi menciona aqui, e o filho de Davi, Salomão, menciona o temor do Senhor e essa sabedoria de conhecer a Deus lá em Provérbios 1:7. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então o centro do Salmo 25 não é a confiança do início e do fim, não é a petição e a petição, mas o centro do Salmo 25 está em conhecer a Deus e saber quem eu sou. E conhecer a Deus significa temê-lo. Se você tem uma vida de temor ao Senhor, Ele vai mostrar para você na jornada quem Ele é, a sua aliança, e você progride, você amadurece na fé por andar com Ele, desfrutar dEle, que é bom, que é justo, que é confiável, que é amoroso. Mas fica uma última questão, que talvez você não tenha percebido. E a questão é, mas isso tem a ver com o povo de Israel, e não com a igreja de Cristo. A prosperidade que o texto fala, Ed, você mesmo mencionou aqui há 30, 40 minutos, você está mencionando que a prosperidade tem a ver com o povo de Israel. Você está dizendo que a proteção de Deus tem a ver com o povo de Israel. Você está dizendo que a permanência na terra de Canaã tem a ver com eles, até porque a gente está em Balneário Camboriú. Então, como que eu transponho esse salmo e esse princípio do temor ao Senhor, do amadurecimento em oração para a igreja de Cristo? A minha frase é: à medida que nós tememos ao Senhor e nos aproximamos dele, a fim de conhecê-lo mais e melhor, não apenas nós, como igreja de Cristo, oraremos baseado na confiança em sua pessoa, em quem ele é, como também nós vamos colher frutos espirituais e frutos materiais também por andar em sua sabedoria. Não estou dizendo que nós vamos ficar ricos, não estou dizendo que nós vamos mudar de patamar, mas o povo de Deus sobre a terra, ele foi feito para adorar ao Senhor e servir a sociedade, servir as pessoas, alcançá-las com a graça de Cristo. Conforme você e eu amadurecemos no temor ao Senhor, na nossa vida de oração, nós sabemos como orar e andar com o Senhor, nós vamos colher frutos dessa intimidade, dessa aliança, espirituais, mas também materiais. Porque você vai ser diligente, você vai ser respeitoso, você vai priorizar a sua família, você só vai liderar a igreja depois de experimentar, cuidar da sua própria família. Você vai ser ético com suas finanças, porque não tem como participar da aliança de Deus, da intimidade do Senhor, sem que isso traga transformação completa na minha vida, em todos os aspectos da minha realidade. Isso também vai afetar a minha postura no mercado de trabalho, na universidade, na família da fé, na minha casa. Isso vai transformar tudo. Então também há prosperidade para o povo de Deus, mas é uma prosperidade bíblica. É uma prosperidade espiritual seguida de bens e presentes materiais que o Senhor se alegra em nos dar para o avanço do reino e não para o avanço do meu e do seu reino. Encerro perguntando para você: qual tem sido a sua teologia
em oração, qual tem sido a sua antropologia em oração, e se você tem queimado diante do Senhor, se você tem tido desejo diante do Senhor de encontrar na Escritura Sagrada inúmeras facetas diferentes de como orar a Deus, de como amadurecer em oração e encorpar a sua vida de fé, que eu diria tranquilamente que começa de joelhos, antes até mesmo de qualquer tipo de serviço, antes de qualquer tipo de mão na massa, a nossa vida precisa começar de joelhos em oração. A gente perdeu isso, gente. A gente perdeu um pouco disso. E eu então te convido a orar junto comigo agora e encerrar esse tempo. Deus abençoe você.